a fazer uma aliança com alguns mestres de capoeira e a gente lança o grupo de capoeira, ou seja, Nação Criou Capoeira. Em 2016, finalzinho de 2016, a gente lança esse grupo aqui, eu e mais 5 mestres de capoeira, tá? Mestre Serê, mestre Doutor, mestre Niquimba, mestre Moleza, mestre Graúna, tá? Eu acho que foram esses, tá? E aí esse grupo ele passa a ter uma existência de 1 ano. 1 ano depois, eu reunido com o meu pessoal, eu fui intimado pelos meus alunos, na verdade, né? A minha linha de frente me intimou e disse, mestre, vai estar na hora do senhor começar o seu trabalho, o senhor tem trabalho, o senhor tem alunos, o senhor tem núcleos, o senhor tem o pessoal que está com o senhor no dia a dia, o que deve vai estar na hora do senhor fazer o seu trabalho. E estamos aqui porque deve tá? E aí eu criei coragem também em relação a isso, porque assim, gente, do Legião, desde o Capoeira Brasil, que eu me entendo como capoeirista, eu sempre busquei me envolver na realização dos eventos, sempre busquei me envolver, sempre busquei participar, tá? Sempre estava ali organizando, atrás de patrocínio, né? Quebrando a cara muitas vezes, mas também com muitos resultados positivos. Tá? Em relação à capoeira de 90, para cá eu quero falar um pouco sobre que no caso me abraçou mesmo aqui no São Bernardo. Quando eu cheguei aqui era acho que estava no interior. Hoje nem quer ver, está mais daquele jeito, né? Escuro, que tudo era mato. A gente começou um trabalho, inclusive, aqui do lado, né? Na creche, tá? É um espaço gigantesco. E aí depois começa a surgir muitas outras coisas, melhorando, inclusive, a questão da capoeira. Tinha um campozinho de areia aqui, que hoje é areninha. Aí um campozinho de areia que era... Todo dia que a gente estava na capoeira, estava o pessoal também jogando lá, né? Gente, infelizmente a gente não tem muito tempo. Poderia ter marcado só para a gente ouvir o resto, mas a gente vai ter uma roda de capoeira, então vou adiantar aqui o mestre. Eu queria pedir que o mestre falasse sobre aquela época, né? Ele já falou que conheceu o época através do movimento negro. Eu cheguei aqui com 7 anos de idade, então assim, tudo que quando eu passo a ser aluno do Regis, aí tinha a festa junina, tinha a comemoração de aniversário da morte de Zumbi, né? E o Regis trazia os indígenas. Aí eu cheguei a dar aula com o Regis no Estapela, lá na Calcaia. Santa Maria e o Santa Rosa, as primeiras vezes que o Regis foi, eu fui com o Regis, né, criancinha. E eu queria que o senhor falasse sobre aqueles capoeiristas que o senhor lembra da época, seus alunos, os alunos do Regis, né? O mestre, ele tinha alunos que eram verdadeiros ninjas, né? Para a época e da época, né? Assim como era o mestre Nacélio, o Barroado em questão de salto e movimento, né? Se você pesquisa aí mestre hoje, nos vídeos do YouTube, né? Você vai ver, você olha assim, rapaz, esse barba branca aí não fazia isso, não, ele fazia. E tinha também a galera aqui do São Bernardo e do São Miguel, né? E do Esquerote também, né? Então, se eu falasse um pouco aí sobre os seus alunos da época, o nome, a galera que infelizmente se perderam pelo caminho, né? E a gente está com esse trabalho aqui, esse trabalho social, com essas crianças, para justamente a gente não perder eles, entendeu? Para a gente mostrar que o mestre, o mestre Batinha, tantos outros, o mestre Nacélio morou em vários países, né? Então a capoeira é algo de muito futuro, né? Todo mundo sonha em ser um jogador de futebol, né? Mas a capoeira também tem muito futuro. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e em seguida aí o senhor já entra para as considerações finais. A gente fazer uma rodinha boa. Bom, lá no Edson Queiroz a gente teve assim várias gerações. 2, 3, 4 gerações da capoeira. Quando eu entrei na capoeira, eu acompanhei já, acho que eu estava, não sei, né, mas eu estava na 3ª geração, 4ª geração, que a primeira geração é mestre Zé Renato, mestre Zé Ivan, mestre João Baiano, Jorge Leão,
mestre Everaldo Lema, e aí depois vem essa outra geração, o mestre Marcelo aí, lembra muito bem, aí vem essa outra geração, o mestre Lula, mestra Wanda, tá? Mestre Ulisses, mestre Prainha também. E aí, a minha geração lá no Edson Queiroz, acho que era uma turma realmente, quando se tratava de Edson Queiroz, por exemplo, era uma turma boa, uma turma que estava visitando todos os locais, que foi a turma que passou a disseminar, inclusive comigo, dentro dessa comunidade, dentro desse grupo, né? Edson, que era o Catraca lá, Furioso, que depois passou a ter outro apelido, Gleison, que hoje voltou lá treinar a capoeira lá com a professora, formada Folha, né? A Folha, que foi minha aluna, a minha primeira, não a minha primeira aluna, mas começou comigo lá, falando assim, porque eu tinha outros alunos no Brest também, mas começou os primeiros passos comigo na capoeira, a professora Folha, a esposa do Formando Cacá. Tinha lá, inclusive, pessoal, quando se trata dessa questão que ficou no meio do caminho, né, eu posso falar também sobre isso, mas que a capoeira ela passou a dar uma nova visão para essas pessoas. Tá? Eu não perdi muitos capoeiristas do mundo. Eu posso ter perdido para trabalho, posso ter perdido para estudo, posso ter perdido para a família, e com isso eu fico feliz em relação a isso. Eu não perdi muitos alunos para o mundo, isso aí eu tenho uma certeza muito grande. Tá? Exatamente. Eu ganhei porque cidadãos hoje, inclusive, gratos pelo que eles passaram, pelos ensinamentos, veio lá para o futuro, lá no edifício Tiziano e Rafael. Hoje eu tenho, acho que mais ou menos uns 30 ex-alunos formados em medicina. Fui dar aula em medicina, fui dar aula lá na Faculdade de Medicina, para uma turma gigantesca, que era alunos de medicina lá na UFC. Tá? Hoje ainda me acompanham, me apoiam dentro do meu trabalho de capoeira. Aqui lá, por exemplo, tinha Bico, tinha Catraca, tinha Adriano, tinha Haroldo, tinha o finado Volney, que foi, eu posso dizer que isso eu perdi pro crime, vamos dizer assim, por conta de algumas situações, porque até, vamos dizer assim, muitas vezes é mais fácil algumas coisas eu queria dar para esse lado. Tá? Aqui no São Miguel, quem me levou para fazer esse trabalho lá foi o meu cunhado Eloy, hoje não está mais na capoeira, mas lá mesmo a gente teve uma grande levada de bons capoeiristas, bom, o próprio Eloy, o próprio Etim Caqui, o Etim Caqui, foi um dos primeiros alunos lá também no São Miguel, o Gerson, o Gero, Eurley, seu filho, não vou dizer que o Pinto foi de lá, porque o Pinto era daquele, mas que foi também.